Olá, aqui é Douglas Omiti, mais uma vez falando para vocês sobre Petit Lenormand, né, sobre cartomancia. Hoje eu queria abordar um tema que é muito falado, né, que eu vejo muitas pessoas que não entendem esse propósito. Por que fazer uma consulta cartomântica? Por que você ir a um cartomante, seja de Lenormand, seja de tarô, seja de símbolo, né? Qual que seria o sentido de uma pessoa ir fazer uma consulta com um cartomante? Por que as pessoas nos procuram, né? Existe uma ideia muito forte, enraizada no povo brasileiro principalmente, de que o cartomante é aquele médium, aquela pessoa que faz esse contato dos espíritos com as pessoas e traz mensagens desses espíritos, né? E uma relação muito forte com o futuro, como se nós fôssemos aqueles que vão dizer o futuro, o que vai acontecer, tá? Então, o primeiro ponto é colocar que essa relação de espiritualidade e cartomancia não é uma coisa tão necessariamente vinculada, tá? Essa vinculação ficou muito forte na Europa, começou na Europa lá em 1800 alguma coisa, quando Antônio de Gerbelin começou a trazer certos conceitos egípcios ao tarô, e daí as sociedades esotéricas começaram a analisar o tarô vinculando a cabala e as sociedades esotéricas, e daí começou a se unir esse conceito de espiritualidade e tarô, primeiramente, né? Depois isso se passou para o Lenormand, se passou para outros oráculos, tá? Mas não existe essa relação direta entre essas duas coisas. Antigamente na Europa, os cartomantes eles eram pessoas que existia uma técnica, não existia uma mediunidade, uma vidência, existia uma tradição das cartas, né? Que era uma tradição oral, não se sabe direito como que surgiu. Tem muitos poucos documentos que falam disso, dessa questão, dessa tradição, tá? Então, se tinha essa técnica de leitura de cartas, né? Tinha várias tradições, tinha a tradição italiana, tradição alemã, cartomancia francesa, inglesa, né? Não era uma cartomancia só. Existiam tradições diferentes, tanto que a gente vê no Lenormand que ele está mais vinculado à tradição alemã, à cartomancia antiga alemã, né? Já o tarô ele é mais vinculado à cartomancia francesa e inglesa. Então são correntes divergentes, de que veem as cartas de forma diferente. Por exemplo, o naipe ruim no Lenormand é o naipe de paus, o naipe ruim no tarô é o naipe de espadas. Então existem certas diferenças entre essas cartomancias. São tradições, né? Você diz, mas tem um efeito espiritual milenar, numa verdade, isso aí é muita especulação, tá? O que a gente sabe é que essas tradições funcionam, foi se convencionado, se criou uma egrégora, né, dentro do inconsciente coletivo que essas tradições funcionam e vai ter resultado na leitura. A tradição que você abraçar, que você se sentir confortável trabalhando. Tá? Então, o primeiro ponto é que o cartomante em si, ele não tem esse vínculo necessariamente com uma vidência, com uma mediunidade, com contato com os espíritos. Apesar disso acontecer eventualmente numa consulta. Essa semana mesmo eu abri um jogo para um rapaz e existia no jogo, mas no jogo não foi mediunidade, não foi evidência, foi na técnica, você percebia uma entidade trazendo um conselho para ele. E quando eu falei o conselho que essa entidade estava dando, não era nem um conselho, na verdade era um puxão de orelha, né? E quando eu falei desse puxão de orelha para ele, ele sorriu e falou assim: Nossa, você está falando exatamente o que o meu avô falou para mim um pouco antes de morrer, tá? Então existe esse processo nas cartas, mas não é uma coisa a necessidade de uma evidência, de uma mediunidade. Então o primeiro ponto é as pessoas entenderem que não existe essa relação tão forte. Segundo ponto, em relação ao futuro. Por que eu faço? Se o cartomante ou ele for uma pessoa que tem esse domínio do futuro, o que adianta você saber de antemão o futuro se você não pode mudar isso? Se aquilo é algo predestinado na tua vida, tá? Existem certos jogos que você encontra situações onde você vê que a pessoa não tem muita escolha. Porque nós não temos escolha absolutamente de tudo na nossa vida, como muitas vezes estão. Hoje em dia a gente vê uma propagação muito grande nesse sentido, né? A gente está num antropocentrismo muito grande, essa vinculação de homem a Deus, homem é o Deus hoje em dia, né? Então isso é muito forte no meio esotérico. Mas a gente sabe que existe limite, o limite é o outro, é o livre-arbítrio. A partir do momento que você quer uma pessoa que a pessoa não quer você, ela tem todo o direito de não querer, tá? E isso você não pode interferir no livre-arbítrio dela. Então existem certos limites para a nossa vontade. Você está no emprego, mas o teu chefe não te quer no emprego, tá? Então você tem um certo limite na sua vontade. E isso o jogo mostra, tá? Mas o cartomante em si, a função dele é trazer consciência para esse momento de vida. Quando você vai para uma cartomancia, para fazer uma consulta cartomântica, você vai ter consciência das tendências que você está produzindo para você.
tá? Como você está vendo a vida, se está uma visão correta, uma visão errada, quais são os seus passos, se esses teus passos vão te levar para um buraco, ou se eles vão te levar para um lugar bacana, para um lugar que você quer, entendeu? Então essa consciência desse momento é o principal que o jogo vai trazer para você. Seja na área afetiva, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na espiritualidade, seja nos relacionamentos. Tá? O que mais é mutável na nossa vida, que eu vejo nos jogos de cartomancia, é a questão de relacionamento. As pessoas falam assim, mas ele vai voltar para mim, não sei o quê. Muitas vezes o jogo mostra essa tendência, mas não são coisas mutáveis. Só o fato da gente ter falado tudo que as cartas estão te falando naquele momento da leitura, já muda o teu destino. Você já vai ter uma consciência ampliada de coisas que você não tinha antes. E essa consciência ampliada pode alterar teu padrão vibratório e você tomar decisões mais positivas. Tá? Então a consulta cartomântica, a principal função dela é a tomada de consciência do teu momento de vida. Por isso que muitas vezes eu coloco em posts meus no Instagram, né, por uma maior consciência do seu momento de vida, do seu presente. Esse é o principal ponto da cartomancia, é a consciência do seu presente. Claro, eu não vou negar que não existem as previsões. Eu tenho muito retorno de cliente contando das minhas previsões darem certo, de coisas que eu vi nos jogos acontecerem, né? Isso não, quem nega isso e fala assim, não, porque o tarô, porque a cartomancia é só terapia, não é previsão, desculpa, não está fazendo um trabalho honesto, porque na verdade também existe a previsão. Tá? Quando eu falo previsão, é uma tendência, não quer dizer que aquilo vá 100% se concretizar, tá? Então existe, ele mostra tendências, ele mostra para onde você está produzindo, o que essas tuas atitudes estão te levando, tá? E essa tomada de consciência é justamente para que você possa tomar atitudes para te levar para um lugar que você queira, não um lugar que você não queira, tá? Cansei de ver clientes que mostravam no jogo dele, por exemplo, uma demissão de um trabalho, para dali um ano, gente, com um ano de antecedência você prevê a demissão da pessoa. E aí o jogo mostrava, orientava o que a pessoa precisava fazer para não ter aquela demissão. E a pessoa persistiu nas suas teimosias, na forma de ver o mundo do mesmo jeito, achando, né, que mentalmente podia mudar, que o universo não ia ser injusto com a pessoa, não sei o quê. E depois de um ano a pessoa foi demitida do mesmo jeito. Como eu já vi casos das pessoas terem esse tipo de postura e realmente como fazerem uma reflexão e analisar a sua vida e isso realmente conseguir fazer essa mudança na vida mais para frente. Então existem os dois extremos, os dois propósitos aí que a cartomancia te traz. Então muitas vezes quando a gente está fazendo uma leitura cartomântica, por que você vai no cartomante? Para tomar uma consciência maior da sua vida, para você entender o teu momento de vida. Ele mostra a intenção de outras pessoas com você? Mostra a intenção de outras pessoas, sim. Se tem uma pessoa que está mentindo para você, ele vai mostrar cuidado, entendeu? Cuidado, já vi cartomantes falando, não, o tarô não fala dos sentimentos dos outros. Claro que fala. Se você não sabe ver, vai estudar, vai fazer curso com quem sabe. Entendeu? Mas ele mostra essas coisas. Então a gente tem o tarô, o Lenormand, eles trazem esses conteúdos para a gente poder se situar melhor na nossa vida, tá? E eu ganho muitos clientes, voltam no meu consultório, justamente porque na análise não é a previsão em si que dá certo, mas sim as intenções dos outros, as dificuldades que vai passar, onde vai estar o problema. Entendeu? Isso muitas vezes traz os meus clientes de volta, porque eu dei uma boa bagagem para ele enfrentar a vida e aquele momento de vida que ele está passando. Tá? Então esse é o sentido da cartomancia. Isso, aliás, eu acho que a gente tem que divulgar, nós, quem é cartomante, como eu, tem que divulgar para as pessoas que a cartomancia tem essa função. A predição é uma consequência disso daí, tá certo? Que é essa tomada de consciência do momento, tá? Boa semana a todos, até o próximo.